Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Jimenez e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos. Nós vamos estudar sobre os carboidratos, vamos aprender o que são os carboidratos, onde nós encontramos o carboidrato e para que esses carboidratos servem aí nos seres vivos e para nós, seres humanos. Então convido você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, de novas aulas e vamos aprender então tudo sobre os carboidratos. Os carboidratos são conhecidos também como hidratos de carbono, glicídios e açúcares. Eu gosto de dizer que carboidratos nada mais são do que açúcares. E essas moléculas aí vão ser formados por átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. E a sua fórmula é CnH2O. O que vai alterar aí é, na verdade, o número de átomos de carbonos formando o esqueleto aí dessa molécula orgânica. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com molécula orgânica, com substância orgânica. O que caracteriza uma substância orgânica, relembrando a aula anterior, é justamente esse esqueleto de carbono onde os outros átomos vão estar se ligando. Lembrando também que nem toda molécula que tem carbono na sua estrutura é uma molécula orgânica. Lembrando aí do caso do diamante, por exemplo, que possui carbono, mas não é uma molécula orgânica. Qual que é a função, quais são as funções ou finalidades aí dos carboidratos para as células e para os seres vivos? Esses carboidratos vão servir aí para fornecimento de energia. Então, quando você se alimenta, por exemplo, do arroz, do feijão ou de algo que contenha carboidratos, como um salgado, por exemplo, aquela massa do salgado, a massa da pizza, a massa do macarrão, é principalmente carboidrato. Esse carboidrato vai ser quebrado nas nossas células e lá nas mitocôndrias ele vai ser quebrado, vai ter uma reação chamada de respiração celular, onde esse carboidrato, onde essas moléculas de açúcares vão reagir com o gás oxigênio e vão liberar energia para a célula se manter viva. Essa energia é numa forma molecular, ou seja, uma molécula energética chamada de ATP, ou trifosfato de adenosina. É justamente esse ATP que vai fazer com que as células funcionem, que as células se mantenham vivas. Então, essa energia é um tipo de energia química que vai ser liberada da quebra desses açúcares, desses carboidratos. Além deles servirem aí para produzir, para liberar energia, esses carboidratos também vão ter função estrutural, ou seja, eles servem para formar estruturas, como por exemplo, algumas raízes, como a raiz da mandioca, é rica em carboidrato, as sementes, como a semente do feijão, é rica em carboidrato, então formam estruturas corporais também de seres vivos. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, polissacarídeos ou oligosacarídeos. Vamos começar falando aqui dos monossacarídeos. Lembrando que na biologia as palavras têm significado. Esse termo monossacarídeo ele está aqui porque ele tem um significado. Sacarídeos lembra sacarose, lembra sácaris, lembra açúcar. E o termo mono é significa um. Então, os carboidratos monossacarídeos são formados por uma única molécula, por um único açúcar. São exemplos aqui a glicose, a frutose, a D-galactose, a ribose e a desoxirribose. Todas elas aqui são açúcares formados por uma única molécula. Esses monossacarídeos eles vão ser classificados de acordo com o número de carbonos que eles possuem aí para formar a sua estrutura molecular. E eles vão possuir de 3 a 7 carbonos. Os monossacarídeos que possuem 3 carbonos são conhecidos como trioses. Os que possuem 4 carbonos, tetroses,
os que possuem 5 carbonos pentoses, os que possuem 6 hexoses e os que possuem 7 carbonos são aí conhecidos como epitoses. Vamos pegar, por exemplo, aqui a D-galactose. Vamos classificar ela com relação ao número de carbonos. Quantos carbonos ela tem? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa molécula ela pode ser classificada aí como hexose. Não podemos esquecer que os monossacarídeos são classificados de acordo com o número de carbonos que possuem aí na sua molécula. Agora vamos falar dos disacarídeos. Se monossacarídeos possuem um açúcar apenas, no caso aqui os disacarídeos vão possuir 2 açúcares, ou seja, vão possuir 2 monossacarídeos ligados um ao outro. Então, por exemplo, aqui nós temos a maltose. A maltose possui 2 moléculas de glicose dadas às mãos, juntas, unidas. A lactose já vai possuir uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose. E a sacarose é formada por uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. Então, por eles possuírem aí 2 açúcares unidos, eles são classificados em disacarídeos. Os disacarídeos são aí moléculas solúveis em água, ou seja, na presença da água elas ficam solúveis, elas formam, elas derretem, vamos dizer assim, para você ficar mais fácil. Então pega, por exemplo, o açúcar que você usa em casa, que é uma sacarose, e coloca na água e mistura, ela vai diluir totalmente, porque ela é solúvel em água. Outro grupo de carboidratos são os polissacarídeos. Os polissacarídeos já possuem muitos açúcares juntos, muitos açúcares unidos um ao outro. Daí o termo poli. Poli são vários, muitos açúcares. Então, eles possuem muitos monossacarídeos juntos. E nesse caso, os polissacarídeos já vão ser aí insolúveis em água. Olha só, essa molécula possui aqui vários açúcares unidos. Aqui no caso o glicogênio também, vários açúcares. Aqui a quitina, que é a substância que forma o exoesqueleto dos insetos, ela já vai ser também formada aí, né, por vários açúcares unidos um ao outro. Daí o termo polissacarídeos. Então essa foi a nossa aula aí sobre carboidratos, uma aula bem simples, bem fácil de você entender. Espero que ela te ajude a você tirar boas notas aí nas suas provas. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você não é inscrito, e compartilha também com seus colegas aí da escola. Um forte abraço e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau!